palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs aqui presentes em nosso santuário, São Miguel Arcanjo, norte do Paraná, aqui em Bandeirantes. A você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha através das redes de comunicação do nosso santuário, você que está sintonizado, conectado conosco, você que ativou lá o sininho para estar sempre conectado, participando, celebrando online conosco, em nossas atividades, no nosso dia a dia. Alegria de estarmos juntos em torno do altar, celebrando a nossa Eucaristia. O encontro com Deus, nossa ação de graças, gratidão, louvor, bendizendo a Deus por tudo de bom que Deus realiza em nossa vida. E claro, nos unimos na fé, na união com aqueles tantos que sofrem, que padecem, e trazemos o pedido, o apelo, o clamor de tanta gente neste altar, para juntos orarmos, para juntos clamarmos ao Deus do amor, ao Deus da misericórdia, a esse Deus que não é indiferente às nossas preces, para que Ele ajude o seu povo a vencer os desafios. E aqui unimos-nos às orações, às intenções colocadas ao início dessas celebrações, às intenções depositadas às caixas de oração aqui em nosso santuário, aos pés de São Miguel Arcanjo. Nos unimos aos pedidos que você está colocando aí, agora, através dos meios de comunicação do nosso santuário. Nos unimos com todos aqueles que sofrem, todas as famílias, aqueles que faleceram nas terríveis chuvas de Petrópolis e toda a região. Assim vamos nos unindo como família dos filhos e filhas de Deus, porque somos um único povo e somos todos irmãos e irmãs em Cristo. Por isso a dor daquele que sofre é também a nossa dor, a alegria daquele nosso irmão é também a nossa alegria. Por isso a Eucaristia é esse centro, é esse eixo no qual nos unimos celebrando a vida em toda a sua plenitude. Nos unimos e escutamos a palavra de Deus. Palavra de Deus na primeira leitura da carta de São Tiago, capítulo 3, que vai nos dizer: quem dentre vós é sábio e inteligente? E Tiago vai responder: quem é sábio e inteligente? Não vai mostrar isso em palavras, expressões, doutrinação, mas vai mostrar isso através da mansidão do seu coração. É na prática da sábia mansidão. Não é na força das palavras ou das muitas palavras, nem no grito, mas aquele que é inteligente, aquele que é sábio, é na mansidão, na doçura do coração. Mansidão que leva a acolher, a ser terno, a se colocar ao lado daquela que está junto, a se compadecer, a sentir com o outro, a perceber, a ver a dor do outro, a não querer ser mais, a não querer pisar no outro, desfazer do outro, etc. Que esse primeiro grande ensinamento que a palavra de Deus hoje nos traz, nos ajude. Senhor, ensina-nos a sermos mansos de coração, a sermos capazes de olhar para o outro com essa mansidão, olhar para o outro com um coração capaz de amar, de acolher. E aí continua a leitura, que nós não devemos cultivar esse espírito de maldade, que muitas vezes toma conta do coração humano, amargo ciúme, rivalidade. Não vos glorieis nem procedais em contradição com a verdade, ou seja, não proceder com a mentira. Tantas coisas que não vêm do alto, como diz a leitura. E nós muitas vezes que somos partidários do ciúme, da rivalidade, um querendo puxar o tapete do outro, um torcendo pela desgraça do outro, querendo ver o mal do outro. Isso não é de Deus, isso não é de Cristo. O cristão não pode ter isso no coração. O cristão quer ver o outro bem, o cristão quer ver o outro feliz, o cristão quer ver o outro crescendo na vida e não se alegrando com a tristeza, com a desgraça, com o sofrimento alheio. Por isso, Tiago nos diz que o ciúme, a rivalidade não é de Cristo. Que nós possamos aprender a amar
a cultivar a mansidão, sem parcialidade, sem fingimento, com amor verdadeiro. No Evangelho, encontramos Jesus Cristo descendo do monte, logo após aquele momento bonito da transfiguração, onde ele se mostra aos discípulos, Pedro, Tiago, João, quem de fato ele era. Quer que construamos aqui 3 tendas? Diz Pedro, não, vamos descer. É na planície da vida, no dia a dia, que a vida acontece, vamos enfrentar. E Jesus vai para baixo com os discípulos, e chegando lá a multidão está numa pavorosa só. É discussão, é briga, porque os discípulos não conseguiram afastar, afugentar, expulsar aquele espírito impuro. Jesus chega, se inteira da situação e Jesus cura aquele menino que até então estava possuído por aquele espírito impuro, por aquele espírito que tantas vezes o tentara matar. Queridos irmãos e irmãs, perguntaram, Jesus perguntou, desde quando esse menino sofre? E o pai responde, desde que era criança. Muitas vezes nós também desde criança trazemos dentro de nós esse espírito do mundo, que nos aprisiona, que nos faz ter medo das coisas dos dias de hoje. Esse espírito do mundo, do qual nós vamos nos tornando reféns, e a gente não tem coragem de enfrentar, de olhar, e nós vamos nos tornando reféns da nossa própria história. E a gente deve descobrir e perceber que é Cristo que vai tomar o leme da nossa história e nos guiar, nos conduzir, nos orientar, mostrar o caminho que nós devemos seguir. E quando Cristo toma o leme da nossa história, a nossa vida se transforma. A gente deixa de ser refém. Refém do nosso passado, daquilo que aconteceu conosco. Mas eu sofri tanto. Mas eu fui vítima disso, vítima daquilo. A gente vive num vitimismo da nossa história. Mas meu irmão, minha irmã, não fique preso na sua história. Aceite que hoje Cristo quer, assim como na história daquele menino, Cristo entrou, fez uma nova história. Cristo também quer fazer uma nova história na minha, na sua vida, na sua caminhada. E a partir do momento em que Cristo entra na sua história, todo aquele passado fica para trás. Há uma reelaboração da história. Então, como diz e como nos ensinam os psicólogos, como nos ensina a pedagogia, não pergunte o que fizeram com você, mas sim pergunte o que você pode fazer com aquilo que fizeram de você. Relabore a sua história com a graça de Cristo. Relabore a sua história com a caminhada de Jesus, com a presença de Deus. Jesus deu um novo sentido para a vida daquele moleque, para a vida daquele garoto. Jesus pode dar uma nova vida, um novo sentido para a minha, para a sua, para a nossa vida, queridos irmãos e irmãs. Para nós que muitas vezes andamos sem sentido na vida, desconcertados, perdidos, sem saber para onde olhar, o que buscar, nos jogando para cá, para lá, a gente se apincha. Padre, parece que tudo que eu coloco a mão estraga. Parece que nada dá certo. Parece esse menino, parece o espírito impuro que o lança na água, no fogo, para estragar tudo, para acabar com a vida. E é Jesus que pode libertar, porque ainda falta Jesus. Mas eu tenho fé, vai dizer esse pai. Eu tenho fé. Mas aumenta a minha fé. E nós temos fé, mas precisamos de ainda mais fé. Uma fé pura, verdadeira, que cresça constantemente. Por isso dizíamos lá no início da missa o grande ensinamento do Evangelho de hoje: fé e oração. Fé e oração. Precisamos cultivar constantemente em nós esses dois grandes ensinamentos, queridos irmãos. A incredulidade
ou a falta de fé, a falta de oração, vão resultar sempre na impotência espiritual. Guarde bem isso. A falta de fé e a falta de oração, os discípulos, eram discípulos de Jesus, estavam com Jesus, seguiam Jesus, não foram capazes de enfrentar aquele mal. Por quê? Porque esse tipo de demônio só pode ser expulsa pela oração. Se não for pela fé, se não for pela oração, não há sucesso na vida. É pela fé e pela oração que nós vencemos e venceremos. Que nós possamos guardar bem esses dois grandes ensinamentos, fé e oração, para superarmos os medos, desafios, os contratempos que temos enfrentado. Ah, mas eu já tenho fé. Renove ainda mais, redobre a sua fé. Eu já tenho orado, ore ainda mais. Semana que vem vamos começar a quaresma, tempo forte de oração, para rezarmos ainda mais, para nos fortalecermos ainda mais na oração, porque precisamos de fato estarmos ainda mais em intimidade com Deus. Aqueles que estavam no alto do monte com Jesus tinham força para na planície expulsar os demônios. Para a gente enfrentar nas planícies da vida, nos baixos da vida, os nossos inimigos, nós precisamos estar fortalecidos nos montes com Deus. Então precisamos ter momentos fortes de oração, de encontro com Deus. Que a graça de Deus nos fortaleça. Coloquemos no altar o pão e o vinho a serem consagrados. Coloquemos no altar do Senhor a nossa vida, a nossa alma. Coloquemos no altar do Senhor, cada um que aqui estamos, a nossa vida, a nossa caminhada. Você que nos acompanha,